Seu pequeno demais, fraco demais, condenado demais. Em 20 de agosto de 1917, na cidade de McKinney, Texas, Kenneth Erwin Hagin veio ao mundo com um coração que não batia como os outros. Os médicos diziam que ele não passaria dos 16 anos. Suas palavras eram definitivas. Esse menino nunca será normal. Ainda bebê, o pai abandonou a família, e sua mãe, embora amorosa, teve que lutar contra a pobreza e o medo. Aos 15 anos, Kenneth era um adolescente que pesava pouco mais de 30 quilos. Seu corpo parecia ceder mais a cada dia. Foi diagnosticado com uma deformidade cardíaca incurável e uma doença sanguínea rara. A medicina desistiu dele. A família preparou o funeral. Em seu leito de morte, seus olhos estavam fundos e sua pele pálida como cera. Ele chegou a ficar paralisado por completo. Mal conseguia mover os membros. Ninguém acreditava que ele veria o nascer de outro dia. Mas ali, naquele quarto abafado, onde só se ouvia o tic-tac do relógio e os sussurros das visitas, Deus começou a escrever uma história. Kenneth Hagin, com a Bíblia sobre o peito, lia e relia as palavras de Jesus. Marcos 11, 23, 24 parecia queimar em sua alma. Tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. Ele não tinha forças para gritar, mas tinha fé suficiente para crer. Disseram que era loucura, mas numa manhã clara, ele disse a si mesmo: se estou curado pela fé, então não tenho mais que ficar deitado. E com um esforço que nenhum músculo deveria sustentar, ele se levantou da cama. Naquele instante, o coração fraco ganhou força, o sangue enfermo ganhou vida, o impossível se curvou diante da fé. Kenneth foi curado, definitivamente, poderosamente, milagrosamente. E naquele dia, uma certeza nasceu dentro dele. Se Deus pode curar um menino condenado à morte, então ele pode fazer qualquer coisa. Esse foi o início, não de um ministério, mas de uma vida entregue, moldada e incendiada pelo poder da palavra e a voz do Espírito. Ele havia sido curado, mas não era apenas o corpo que estava de pé. Algo muito maior se levantava dentro dele. Um clamor, um fogo, um chamado. Ainda com o corpo se recuperando, Kenneth começou a buscar a Deus como quem busca ar para respirar. Com apenas 17 anos, ele passou a devorar a Bíblia, 14, 15 até 18 capítulos por dia. Ele não apenas lia, ele comia a palavra. Muitas vezes passava horas meditando em um só versículo, pedindo que o Espírito Santo o revelasse com profundidade. Foi nesse tempo que começou a ouvir a voz de Deus. Não uma impressão vaga, não um sentimento, mas uma voz, clara, forte, dentro do Espírito. Vá e ensine meu povo a crer. Essa frase se tornaria a âncora de todo o seu ministério. Mesmo sem formação teológica, com pouco dinheiro e nenhuma igreja por trás, ele começou a pregar em pequenos salões e igrejas rurais. Andava a pé, pegava caronas e em alguns lugares recebia apenas uma oferta em galinhas ou sacos de milho. Pregava sobre fé, cura, novo nascimento e batismo no Espírito. Alguns pastores zombavam, diziam que não duraria. Outros o expulsavam de suas igrejas por causa do que ele ensinava. Mas nada disso o parava. Ele estava convicto de que tinha ouvido o céu falar. E à medida que pregava, sinais começaram a seguir. Curas, palavras proféticas, manifestações visíveis da presença de Deus. As igrejas pequenas começaram a lotar. Pessoas vinham de longe, não para ver um jovem eloquente, mas porque a atmosfera mudava aonde ele estava. Seus sermões não eram dramáticos, eram convictos. E sua ousadia vinha da comunhão que ele cultivava com Deus. Antes de cada reunião, ele orava por horas, às vezes, gemendo no espírito, às vezes em completo silêncio. Ele dizia: só falo se ele me der o que dizer, e só me movo se ele me mandar mover. Era o começo de algo grande, mas ele ainda nem sonhava com o que Deus estava preparando. Ele conhecia a palavra, já havia sido curado pela fé, já pregava com autoridade,
Mas algo ainda faltava. Algo que queimava nas páginas do livro de Atos. Algo que os apóstolos experimentaram. Algo que ele começou a buscar com todo o seu ser. O batismo no Espírito com evidência de línguas. Nos círculos onde Grow, esse tema era cercado de medo, mal-entendidos e oposição. Mas Kenneth Hagin não se guiava por tradição. Ele se guiava pela palavra. E ela dizia que o Gom era para hoje. Então ele orou, esperou, jejuou. Em um de seus testemunhos mais conhecidos, ele conta que passou dias buscando a plenitude do Espírito, até que numa manhã comum, a glória de Deus o envolveu como uma nuvem espessa. Sua língua começou a se mover sozinha, e um novo idioma começou a fluir de seus lábios. Suave, poderoso, celestial. Foi batizado no Espírito. E dali em diante, nada mais foi comum. A partir desse momento, sua vida espiritual entrou em outra dimensão. Ele passou a orar em línguas diariamente, por horas. Dizia que orar em línguas era como carregar uma bateria espiritual, e que a maioria dos cristãos vivia espiritualmente descarregado por negligenciar essa prática. Foi então que os dons começaram a se manifestar com clareza. Em uma reunião, ele parou de pregar, olhou para uma mulher no fundo da igreja e disse: "Você sofre de uma enfermidade nos rins, e o médico te deu 6 meses. Mas o Senhor manda dizer, você está curada agora." A mulher caiu de joelhos, chorando. Dias depois, voltou com os exames. Curada. Totalmente. Outro dia, em uma pequena cidade do interior, ele apontou para um homem e disse: "Você está com medo de morrer, mas não vai morrer. O Senhor te dá mais 15 anos." O homem desabou em lágrimas. Era um diagnóstico recente de câncer. O tempo passou, e aquele homem viveu exatamente 15 anos, testemunhando em cada cidade por onde passou. Ele não apenas orava. Ele ouvia. Ele discernia. Ele andava no Espírito. E quanto mais fluía nesse rio, mais ousado se tornava. Ele não buscava experiências, mas elas o encontravam. Ao longo de sua vida, Kenneth Hagin relatou pelo menos 8 encontros visíveis com Jesus. Em algumas dessas experiências, ele não apenas viu o Senhor, ouviu instruções claras, recebeu comissões celestiais e discerniu os próximos passos de seu ministério. Numa dessas visões, ele conta que Jesus apareceu diante dele e falou por mais de 1 hora sobre os dons do Espírito. Disse que muitos ignoravam o Espírito Santo e que ele desejava se mover com liberdade no meio da igreja outra vez. "Ensine meu povo a operar nos dons com reverência, não com espetáculo", teria dito o Senhor. Dizem que durante uma dessas visitas celestiais, uma névoa encheu o quarto onde ele estava, e por um momento, Kenneth não sabia se estava no corpo ou fora dele. Ele apenas sabia que o Rei da Glória estava ali. Não eram delírios, não eram ilusões, eram encontros sobrenaturais que marcavam não só ele, mas toda uma geração que viria. Mas as visões não eram tudo. Kenneth Hagin também carregava uma autoridade espiritual rara. Era comum em suas reuniões, endemoniados serem libertos sem que ele os tocasse. Às vezes, bastava ele orar em língua suavemente, e os gritos vinham do meio da multidão. Espíritos se manifestando, sendo confrontados, sendo expulsos. Certa vez, um homem foi levado à força por amigos até uma de suas cruzadas. Diziam que ele estava possuído e ninguém conseguia controlá-lo. Quando Kenneth se aproximou, o homem rosnava e tentava avançar sobre ele. Sem elevar a voz, apenas sussurrou: "Você sabe que está derrotado, espírito imundo. Saia em nome de Jesus." Na hora, o homem desmaiou, e ao acordar, estava são, livre, chorando. Abraçou o pregador e disse: "Eu não sei quem é esse Jesus, mas agora eu quero conhecê-lo." Hagin não gritava, não fazia cena. Ele comandava no Espírito. E quanto mais andava com Deus, mais clara ficava a sua autoridade. Ele dizia: "O diabo não tem medo de sua força física, nem de suas lágrimas, mas ele teme o crente que sabe quem é em Cristo." Essa era a sua vida: ver o invisível, tocar o intocável e ensinar o povo de Deus a viver acima das circunstâncias.
Ele não buscava construir uma instituição, mas Deus o chamou para edificar uma geração. Kenneth Hagin já pregava havia décadas, mas seu espírito carregava um peso. O povo de Deus estava salvo, mas vivia como derrotado. Tinha promessas, mas não sabia como tomá-las. Tinha herança, mas não conhecia sua autoridade. Tinha acesso, mas não exercia fé. Foi então que, numa de suas visões, Jesus disse: "Ensine o meu povo a crer." Esse mandado tornou-se mais que uma frase, tornou-se um movimento. Em 1974, ele fundou o Rhema Bible Training Center, em Broken Arrow, Oklahoma. Não era apenas uma escola, era um campo de treinamento para soldados espirituais. Ali, homens e mulheres simples aprendiam sobre a autoridade do crente, a vida no espírito, cura divina, dons espirituais, oração de fé e justiça em Cristo. O lema era claro: a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. E a palavra era o centro de tudo. Kenneth ensinava que a fé não é um sentimento ou otimismo cristão, mas uma convicção firme baseada na palavra de Deus, crida no coração e falada com a boca. Seus ensinos começaram a se espalhar rapidamente. Missionários, pastores, evangelistas, líderes de oração, todos saíam da Rhema com uma paixão renovada e um senso de identidade espiritual firme. O mundo inteiro passou a ouvir expressões que ele popularizou como: "Fale à montanha", "Você tem o que diz", "O crente tem autoridade sobre Satanás", "Ore no Espírito e ore até ter a vitória." Milhares de igrejas carismáticas e pentecostais ao redor do mundo foram influenciadas diretamente por seus livros, fitas, conferências e materiais. A escola da fé se tornou um rio que atravessava nações. Testemunhos começaram a surgir de todos os lados. Um pastor africano curado de AIDS ao ouvir uma fita sobre fé. Uma mãe canadense cujo filho saiu do coma após ela declarar Marcos 11:24 por 3 dias. Igrejas inteiras libertadas de opressão demoníaca após compreenderem a autoridade do nome de Jesus. Kenneth Hagin dizia: "A fé não ignora o problema. Ela olha para ele e diz: você vai mudar." Era comum ouvir: onde Kenneth Hagin pregava, milagres aconteciam. Mas não eram apenas manifestações nos púlpitos. Era o Deus que andava com ele. Havia algo no ar quando ele subia para ministrar, uma quietude espiritual, um temor reverente. E então, sem aviso, o poder se manifestava. Curas repentinas, tumores desaparecendo, pessoas se levantando de cadeiras de rodas, pecadores se dobrando sob convicção profunda de pecado. Testemunho real. Durante uma conferência, uma mulher que havia perdido a fala após um AVC foi levada à reunião. Kenneth se aproximou e disse apenas: "Em nome de Jesus, fale." Ela gritou no mesmo instante: "Glória a Deus!" A multidão chorava. O milagre foi registrado por médicos presentes. Outro caso notório é um pastor das Filipinas que ouviu as fitas de ensino de Kenneth sobre fé e cura. Estava com tuberculose avançada, com expectativa de semanas de vida. Ouviu os áudios dia e noite, declarava as promessas, ainda com febre e tosse. E um dia, sem intervenção médica, foi completamente curado. Mais tarde, fundou mais de 100 igrejas. Mas não eram apenas milagres visíveis. Houve multiplicações silenciosas e livramentos inexplicáveis. Dizem que certa vez, numa viagem missionária, o carro em que Kenneth estava saiu da estrada e caiu em uma ribanceira. Mas nenhum dos passageiros se feriu, absolutamente nenhum arranhão. Testemunhas disseram que viram uma mão invisível segurar o carro antes do impacto. Outra história passada de boca em boca conta que ele estava em uma pequena cidade e não havia dinheiro para pagar o aluguel do salão onde ia ministrar. A oferta esperada não veio, mas no fim do culto, uma senhora pobre entregou um envelope com um valor exato, centavo por centavo. Ela disse: "Deus mandou eu guardar essa quantia desde o mês passado. Agora entendo por quê." Kenneth Hagin costumava dizer:
Deus nunca me deixou faltar nada. E não porque eu sou especial, mas porque Ele é fiel à sua palavra. Essas experiências não eram apenas testemunhos para inspirar, eram sinais de que Deus confirmava a mensagem. Onde a palavra da fé era pregada com unção e verdade, o céu respondia. E quanto mais isso acontecia, mais claro ficava. Kenneth Hagin não andava sozinho. Nenhum homem que carrega uma tocha do céu passa despercebido. E com Kenneth Hagin não foi diferente. A mensagem da fé, da cura e da autoridade espiritual não apenas inspirava multidões, também provocava tempestades. Desde cedo, pastores mais tradicionais torciam o nariz para suas pregações. Diziam que ele exagerava na ênfase da fé. Outros afirmavam que ele tornava o crente poderoso demais. A acusação mais comum era: isso aí não é fé, é presunção. Ou ainda, ele prega um evangelho sem sofrimento. Mas Kenneth não recuava. Ele dizia: não estou aqui para agradar homens, estou aqui para ensinar o que a palavra diz. Dizem que certa vez, em uma convenção denominacional, um pastor o confrontou publicamente: irmão Hagin, você está ensinando heresia. Com calma, ele abriu a Bíblia, leu os textos e disse: não fui eu quem disse, foi Jesus. E se sentou. Mesmo entre pentecostais, havia desconforto com sua ênfase na autoridade do crente e nos dons do Espírito operando diariamente. Alguns o acusavam de querer controlar Deus. Mas quem o conhecia sabia. Ele não controlava o Espírito, ele se rendia a ele. Houve também guerra espiritual. Kenneth relatava ataques intensos durante a noite, opressões visíveis, sonhos perturbadores, especialmente quando estava prestes a escrever um novo livro ou iniciar uma nova escola bíblica. Certa vez ele disse: antes de todo grande avanço, o inferno geme, mas o céu vence. Mesmo assim, ele mantinha a postura, não revidava com ódio, orava pelos que o criticavam e continuava ensinando com audácia. A resistência apenas servia para provar a autenticidade da chama. Como dizia Leonard Ravenhill, o diabo não incomoda quem está apagado. Kenneth Hagin sabia que estava acendendo algo, e o fogo sempre provoca fumaça. Mas ele também sabia, a palavra de Deus jamais volta vazia. Um sermão dura minutos, mas um livro pode atravessar gerações. Kenneth Hagin entendeu isso cedo. Ele não queria apenas pregar para uma multidão, mas deixar um legado que falasse com pessoas que ele nunca conheceria, em lugares que ele nunca pisaria. Assim, nasceu a editora Faith Library Publications, e com ela, livros que mudaram a forma como milhões enxergavam a fé cristã. Alguns títulos tornaram-se verdadeiros marcos. A autoridade do crente, que revelava o poder do cristão sobre Satanás no nome de Jesus, como ser guiado pelo Espírito de Deus, ensinando a sensibilidade à voz interior do Espírito. A fé que remove montanhas, desmistificando a fé bíblica e mostrando como aplicá-la no dia a dia. O nome de Jesus, uma exposição profunda do poder contido nesse nome acima de todo nome. Esses livros ultrapassaram barreiras, foram traduzidos para mais de 100 idiomas. Entraram em prisões, escolas bíblicas, tribos, zonas de guerra e casas destruídas por tragédias. Dizem que missionários em países fechados levavam seus livros escondidos dentro de capas de romances seculares e que famílias inteiras foram libertas por uma única página sublinhada. Mas não eram apenas palavras impressas. Hagin também gravava suas pregações em cassetes, que eram copiadas e repassadas de mão em mão, como se fossem tesouros espirituais. Nos anos 80 e 90, igrejas no Brasil, África, Filipinas e leste europeu estavam sendo moldadas pelos ensinos dele, muitas vezes sem nunca terem visto o seu rosto, apenas a sua voz gravada ou suas palavras em papel. A Rema, que começou com poucos alunos em Oklahoma, tornou-se um movimento global. Hoje, há mais de 260 escolas Rema em mais de 50 países, incluindo o Brasil, onde seu ensino impactou diretamente líderes influentes como Bud Wright e muitos outros. Cada escola é um farol, cada aluno uma tocha, cada livro uma semente.
Kenneth Hagin dizia: Deus quer que você viva por fé, não por vista, não por emoção, não por religião, mas por fé firme em sua palavra. E até hoje, a palavra continua correndo. Kenneth Hagin envelheceu, mas seu espírito nunca cansou. Mesmo com um corpo já frágil, continuava ensinando com autoridade, conduzindo cultos, escrevendo livros e, principalmente, orando. Alguns diziam que ele parecia mais jovem quando orava em línguas. Outros, que era como se ele estivesse em outra dimensão. Ele mesmo dizia: quando oro, perco a noção do tempo. É como andar com o próprio Jesus. Durante os anos finais, teve diversas visões. Em uma delas, ele disse ter visto Jesus entrando numa igreja fria, onde o povo cantava, mas não o reconhecia. Hagin chorou ao descrever aquilo. O espírito está disposto, mas a carne está entretida. Em outra visão, Jesus teria dito a ele: prepare o povo para o meu retorno. Fale da minha vinda. O tempo está próximo. Essas palavras arderam nele. E mesmo nos últimos meses, suas mensagens voltaram a temas centrais: oração, vigilância e intimidade com Deus. Ele avisava: avivamento não começa no púlpito, começa no chão da sala de oração. Dizem que um pastor brasileiro, ao receber uma antiga fita de ensino do Hagin, ouviu uma frase que mudou sua vida: você pode começar na fé agora mesmo. Ele largou tudo, recomeçou, e hoje lidera milhares. Histórias assim são incontáveis. Por isso, mesmo morto, Kenneth Hagin ainda discipula. Ele não queria ser famoso, ele queria ser fiel. E foi. Hoje, quando o mundo se assombra com o caos, com o medo e com as dúvidas, ecoa mais forte do que nunca a sua voz. Você não precisa ver, você só precisa crer. A palavra funciona, sempre funcionou, sempre funcionará. Que sua vida seja um apelo para nós. Voltemos ao joelho, à palavra, ao Espírito, porque foi lá que Hagin encontrou Deus, e é lá que Deus ainda espera por nós.